Convosco, eu sou a pastora Elisete Dávila, coordenadora estadual do Uniora, Minas Gerais, e estamos aqui nesse congresso maravilhoso, Céus Abertos, e eu quero agradecer ao Senhor Jesus, em primeiro lugar, por essa oportunidade, porque é sempre um prazer estar ministrando a palavra do Senhor, é um privilégio, e nós nos alegramos no Senhor quando Ele nos levanta para ministrar aos nossos irmãos, bem como na hora que estamos ministrando, somos ministrados. Agradeço também a pastora Dionísia, nossa líder nacional do Uniora. Obrigada, pastora Dionísia, pela honra que está me concedendo de estar aqui com os meus irmãos, que são muito maiores do que eu honro da mesma forma, que são pessoas de Deus, porque os que se ajoelham para orar na humildade de depender do Senhor, são grandes no mundo espiritual. Então, para mim é um privilégio, uma honra estar ministrando a todos eles, a todos vocês que estão me ouvindo. Muito obrigada, pastora. Muito obrigada aos nossos líderes, pastor Mário de Oliveira e pastora Bianca, que sempre preocupados com a nossa igreja, sempre atentos a todas as áreas da nossa igreja, nunca se esqueceram dessa área tão importante que é a Uniora, a intercessão. E hoje eu quero falar sobre céus abertos, que é o tema do nosso congresso, e eu quero convidar você a orar comigo, para que o Espírito do Senhor tenha toda a liberdade para ministrar os nossos corações nesse momento, nesse tempo dessa palavra. Pai amado, nós oramos agora em nome do Senhor Jesus, e eu, ó Pai, peço ao Senhor que pelas misericórdias, pela graça do Senhor, venha ministrar, Senhor, venha falar, ó Deus. Quem sou eu para falar aqui, se não for pela graça do Senhor? Mas eu peço, Divino Espírito Santo, traga direção, traga palavra, traga favor agora. Enquanto a palavra é ministrada, o Senhor esteja curando pessoas, restaurando vidas, em nome de Jesus, para a honra e glória do seu santo nome. Amém e amém. Diga amém aí na sua casa, intercessora, intercessor do Senhor Jesus. Você que está nos escutando, quem sabe você vai ser um grande intercessor também, como muitos têm sido levantados para essa grande obra. Eu quero ler a palavra de Deus no texto de João, capítulo 1, versículo 43, 49, que diz o seguinte: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe para ele: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Tu crês? Coisas maiores do que essa você verá. E disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Então eu quero falar sobre os céus abertos. Nós estamos no ano que toda quadrangular tem declarado essas coisas, apesar da pandemia, apesar de tudo que nós temos visto, e talvez você está aqui nesse congresso, talvez seu coração esteja até em luto, talvez você tenha passado tanta coisa também, visto tanta coisa, talvez você é um sobrevivente nessa pandemia, e você diz assim: como que o céu está aberto se está acontecendo todas essas coisas? Meus irmãos, nós vivemos pela nossa fé, nós sabemos que o mundo está envolto em trevas, que o mundo está coberto de densas trevas, mas a Bíblia diz assim, Isaías 60, levanta e resplandece, porque já veio a tua luz.
a glória do Senhor já brilha sobre ti. Sim, há densas trevas lá fora, mas sobre a sua vida raia a luz de Cristo. É essa palavra que Deus tem falado para nós, sobre nós. Deus tem dito para você, deixa o que se foi, o que aconteceu, levanta a tua cabeça, porque os céus estão abertos sobre você, que é minha filha, sobre você, que é meu filho. E meus irmãos, aqui está a palavra do Senhor. E aqui Jesus chama Filipe, e Filipe, naquele momento que ele é chamado pelo Senhor Jesus, ele fica impactado, e ele vai atrás de Natanael, e ele vai chamar Natanael, porque quando ele recebe Jesus, quando ele recebe o Senhor, ele vê que é algo tão poderoso, que é algo tão grandioso, que é algo que ele não podia deixar só para ele. Ele não podia ficar com aquilo sozinho. E ele pensa, eu vou chamar meu amigo, eu vou atrás do meu amigo e eu vou levar Jesus para ele. Porque quando a coisa é boa demais, a gente quer compartilhar. Deus derramou o amor dele em nosso coração, para que nós compartilhemos com os nossos queridos, com as pessoas que estão sofrendo, com as pessoas que estão morrendo lá fora. Nós corramos para eles e falemos de um Deus todo-poderoso que está curando, que está libertando, que está salvando. E assim foi Filipe. Filipe correu até Natanael, e quando ele chega até Natanael, ele fala de Jesus e ele fala o seguinte, olha, eu encontrei o Salvador, eu encontrei o Filho de Deus, eu encontrei o Messias que nós estamos esperando há tanto tempo. Eu encontrei o Messias. E ele pergunta assim, mas de onde que é esse Messias? Ah, ele veio da Galileia, ele veio lá de Nazaré. Aí, veja só a palavra de Natanael. Natanael diz assim, pode vir alguma coisa boa lá da Galileia, lá de Nazaré? Ah, não é possível que seja ele. Meus irmãos, às vezes, nós mesmos, eu quero falar da religiosidade. A religiosidade. A Bíblia diz aqui que Filipe encontra Natanael. E Natanael estava lá sentado debaixo da figueira. Debaixo da figueira. Você sabe o que a figueira representa? A figueira representa a religiosidade. Por que eu estou falando isso? Que figueira representa religiosidade? Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, quando Adão e Eva falharam, quando eles quebraram a palavra de Deus, a ordem de Deus e desobedeceram, e eles estavam ali envergonhados, eles estavam ali sem saber o que fazer, e eles pensaram, temos que nos encontrar com Deus novamente, precisamos de Deus, estar com Deus novamente, mas como é que nós vamos estar diante de Deus tão nus como nós estamos? Como que nós vamos aparecer diante de Deus dessa forma como nós estamos? Olha, veja Eva, você está nua, olha, veja Adão, você também está nu, mas antes eles nunca tinham percebido que estavam nus. Por quê? Porque eles eram revestidos com a glória de Deus, tinha glória de Deus na vida deles. A Bíblia diz lá no Salmo 8, o salmista fala assim, que o homem foi criado um pouco abaixo dos anjos e o homem foi revestido de honra e glória, uma coroa de honra e glória. Meus irmãos, quando fala coroa, quando fala que nós fomos revestidos, está dizendo o seguinte, que a palavra, na verdade, tem um significado muito maior do que algo que é colocado na cabeça. Coroa é muito mais do que algo que coloca-se na cabeça. O sentido dessa palavra é um sentido de cobertura total, da cabeça até os pés. Então o salmista no Salmo 8, ele diz assim, que o homem foi revestido com uma coroa de glória. Então a glória de Deus, ela vinha dos pés até, aliás, da cabeça até os pés do homem e da mulher. Aquela glória era então tão intensa, que quando eles olhavam um para o outro, eles viam presença de Deus, eles viam glória de Deus. Mas quando eles pecam,
Quando eles pecam, eles perdem essa glória. Quando eles pecam, eles perdem essa presença de Deus. Agora um olha para o outro, não vê mais a glória de Deus, não tem mais presença de Deus. Agora um olha para o outro, eles vê defeito, eles veem vergonha. Não é assim quando nós estamos longe do Senhor? Tudo que a gente consegue enxergar é defeito, é vergonha, é crítica, é coisas ruins. Então os nossos olhos, quando eles estão descobertos da glória, a gente só vê coisas erradas. Mas quando há glória em nós, quando há glória no nosso irmão, a gente vê presença de Deus. Mas aí o que eles foram fazer? Eles foram atrás de uma folha de figueira, e eles pegaram aquela folha de figueira e fizeram uma veste com aquela folha de figueira, se enrolaram naquela folha de figueira, e aquela folha de figueira representa no mundo espiritual a forma como nós tentamos ser melhor para poder alcançar a Deus. E eu vou te dizer uma coisa aqui agora: ninguém consegue alcançar a Deus pelo seu próprio esforço, ninguém consegue chegar até o céu pela sua própria força, ninguém é bom o bastante para chegar perto de Deus, ninguém é bom o bastante para ficar conectado com Deus. Por isso que Jesus veio, e Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por isso que Jesus é a videira verdadeira, não a figueira, a videira verdadeira. Jesus é a videira que nos leva a Deus, a vida de Deus. Então, quando eu estou querendo chegar até Deus com meu esforço, sem entender que é pela graça, por meio da minha fé em Deus, eu estou usando a figueira, eu estou usando a veste de figueira. Isso se chama religiosidade. Religiosidade. Religião é religar. A palavra vem do latim, significa religar. E sabe de uma coisa? Ninguém consegue religar com Deus porque acha que é bom bastante, porque está escondendo a sua feiura atrás de uma folha de figueira. O que é uma folha de figueira? A folha de figueira pode ser as minhas caridades, as minhas bondades, a forma como eu estou agindo aqui em público, mas por dentro de mim está uma vergonha, está tudo ruim, está tudo feio, porque folha de figueira não tampa vergonha. Folha de figueira pode até tampar por uns tempos, mas logo a vergonha aparece, logo o mal aparece, porque o coração do homem é mau. Por isso que nós precisamos da videira verdadeira. Cristo é a videira verdadeira. Cristo nos transforma, Cristo não esconde a nossa vergonha, Cristo tira fora de nós a nossa vergonha. Dá um glória a Deus aí, aleluia, aleluia, aleluia. É isso que Cristo faz. Cristo tira a velha natureza. Cristo transforma a velha natureza em uma nova natureza. Então Jesus fala para Natanael: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Mas o religioso Natanael, cheio de preconceito, ele fala para Filipe o seguinte: pode vir alguma coisa boa da Galileia? Isso é religiosidade. Isso é analisar as coisas com olhos humanos, não com olhos espirituais. E ele ali, sem saber de nada, apenas na religiosidade dele, sem revelação, era um homem bom. Jesus fala assim: é um homem em quem não há dolo, é um homem correto, é um homem honesto. Mas infelizmente era um homem sem nenhum entendimento espiritual, nenhuma revelação, nenhum discernimento. E naquele momento Jesus fala isso com ele: eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi debaixo da figueira. E aí ele fica todo impactado, fala assim: você me viu? O senhor teve uma revelação? E aí ele entende que ele está falando com um profeta, ele está falando com alguém que tinha discernimento, coisa que ele não tinha, porque por causa do preconceito dele, provavelmente ele nunca se chegaria a Jesus, ele nunca iria a Jesus, ele foi por insistência de Filipe. Sabe, meus irmãos, às vezes nós vamos encontrar pessoas ultra-religiosas, pessoas cheias de si mesmo, pessoas todas enroladas na figueira, vestidos de figueira,
de folha de figueira, de religiosidade. Mas nós oramos, nós insistimos com essas pessoas. Vem e vê o Jesus que eu tenho para te dar. Vem e vê o Jesus que eu tenho para te oferecer. Não é um Jesus que está pregado na cruz. Não é um Jesus que está morto. Não é nem um Jesus bebezinho na manjedoura. É um Jesus que cresceu, assumiu meu pecado, assumiu minha culpa, morreu na cruz, mas ressuscitou, e a cruz está vazia, aleluia, aleluia, glória a Deus. E aí nós temos que insistir, e Filipe insiste, e Natanael, quando chega, Jesus fala que teve essa visão com ele, e ele fala, ó Senhor, e aí ele fala assim, você está admirado de eu ter falado que eu te vi debaixo da figueira? Aí vem o texto que eu quero entrar com vocês. O texto que Jesus diz, a partir de agora em diante, a partir desse momento, assume essa palavra para você, a partir desse momento, de agora em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo, aleluia, sobre o Filho do Homem, subindo e descendo, aleluia. Olha o que Jesus fala, olha o que Jesus diz. Jesus fala, a partir de agora, vocês vão ver o Filho do Homem subindo e descendo. Aliás, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, meus irmãos, nós queremos ver sobre isso. Eu quero estudar com vocês sobre essa questão dos céus abertos. Você sabe que existe um mesmo texto, igual a esse, lá em Gênesis 28, 12, existe um texto que a Bíblia diz assim, que estava Jacó, e ele tinha saído da sua terra, estava indo para outro lugar, e ele estava indo para Padã-Arã, onde moravam os seus parentes, onde ele procuraria uma pessoa para ele se casar e viver com essa pessoa. E aí, a Bíblia diz assim que ele dorme. E naquele lugar que ele dorme, ele põe um travesseiro. E aquele travesseiro, na verdade, é uma pedra. Aquela pedra serve de travesseiro para ele. E ele faz uma oração ali, ele dorme. E de repente ele sonha. E nesse sonho, nessa visão que ele tem, Deus vem falar com ele. Deus vem se comunicar com ele. E aí, a Bíblia diz em Gênesis 28, 12. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então veja, é a mesma coisa, é o mesmo que Jesus falou aqui com Natanael. Você verá os céus abertos e os anjos subindo e descendo. Você sabe que no Velho Testamento, se nós formos procurar céus abertos, nós poucos vamos encontrar. Nós quase não encontraremos aqui e ali, e eu pesquisei sobre isso, eu fui procurar sobre isso. Em Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia fala de céus abertos. Em Ezequiel teve uma visão, e ele viu o céu aberto, e eu vou ler o texto de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Obviamente, que se ele diz, se abriram os céus, é porque os céus estavam fechados. Os céus estavam fechados. E aí ele tem uma visão, ele estava ali com o Senhor, na presença de Deus, e ele olha para o céu e ele vê os céus se abrindo. Os céus se abriam e ele tinha visões ali, visões de coisas que Deus estava mostrando para ele. Veja, se os céus se abriram naquele momento, era porque os céus estavam fechados. O céu só abria em momentos especiais, em momentos em que Deus queria mostrar revelações para os seus filhos. Só em momentos que Deus mostrava alguma coisa. Isaías também viu os céus
abertos naquele momento que ele teve uma visão, quando ele entrou na presença de Deus no templo. Tinha morrido o rei Uzias, era um momento de pesar, era um momento de sofrimento, e ele vai até o templo orar. Ele estava ali preocupado acerca do seu futuro, porque ele não sabia se o próximo rei que viria era um rei que também ia permitir a adoração a Deus. E ele entra, e ali Deus chama Isaías, e ele vê ali os céus abertos, ele vê os anjos de Deus, e ali ele é tocado pelo Senhor. Então, o céu se abriu muito pouco no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, você vai ver o céu se abrindo. A primeira vez que o céu se abre no Novo Testamento, está em Mateus 3, 16 e 17, dizendo o seguinte: batizado Jesus, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, quando é que o céu se abriu? Exatamente no Novo Testamento. Por que eu estou falando que o céu se abriu? Porque a partir de então, nós vamos ver o que Deus nos mostra na palavra do Senhor no Novo Testamento. Nós vamos ver que toda vez que alguém olhava para o céu com uma visão espiritual profética, o Senhor mostrava os céus abertos. Antes, no Velho Testamento, os céus estavam fechados e Deus o abria, às vezes, para mostrar algo para alguém, para dar revelações, assim como para Jacó, para Ezequiel. O Senhor abriu os céus, eles viram visões de Deus e depois os céus ficavam fechados. E agora, Jesus, quando ele vai se batizar, a Bíblia diz assim que ele olha para o céu e os céus se abrem para Jesus. Os céus se abrem para Jesus. E por fim, meus irmãos, Atos 7:56, quando Estevão estava sendo apedrejado, quando ele estava sendo atacado por estar pregando o evangelho poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho do perdão, o evangelho da restauração e da salvação, eles o apedrejam, incitados por Paulo, incitados por demônios, tentando calar a boca do servo de Deus, como o diabo tenta muitas vezes fazer calar a sua boca, mas o Senhor é contigo. Naquele momento, Estevão tem uma visão, ali em Atos 7:56, ele diz assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, a mão à direita de Deus, aleluia. Então ele não vê o céu se abrindo. Veja que os profetas do Velho Testamento, eles olhavam para o céu e a Bíblia diz: eu vi o céu abrindo. Agora Estevão olha para o céu e ele diz: eis que vejo, o céu já está aberto. Quando que foi aberto? Quando Jesus estava se batizando. A Bíblia diz assim que o céu se abriu para Jesus. Agora Estevão, ao ser apedrejado, ele diz assim: eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus em pé à direita. E veja, meus irmãos, Jesus sempre estava assentado ao lado do Pai. A Bíblia diz que quando ele terminou a sua obra aqui na terra, ele entrou lá no céu como o nosso sacrifício vivo. O Senhor o colocou assentado à direita do Pai, e ele está assentado à direita do Pai. Mas nesse momento do apedrejamento de Estevão, ele se levanta para ver aquela visão gloriosa, porque ele mesmo ia receber esse filho de pé. Mas os céus estavam já abertos. Estevão não vê o céu se abrindo, Estevão vê o céu aberto. Também em Atos 10:11, Pedro está sentado e lá no terraço, e Deus vem falar com Pedro, vem ministrar a Pedro, e ele tem uma visão, ele entra em êxtase, e ele tem uma visão, e ele diz assim: então vi o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Então Pedro diz o seguinte: eu vi o céu aberto, o céu não estava abrindo, glória a Deus, o céu estava aberto. O que eu quero dizer com tudo isso? Que às vezes a gente fica pedindo: Deus, abre os céus, Deus, o céu está fechado para mim, por que o céu está fechado para mim? Talvez você diga isso.
Por que o céu está fechado para mim, Deus? E o Senhor está dizendo, filha, filho, olha aqui para mim. Filha, filho, Jesus veio para abrir os céus. A partir de agora, a partir de Cristo, o céu não fechou nunca mais. Apocalipse, por fim, meus irmãos, diz assim, Hebreus 19, também 10, 19, diz assim que os céus estão abertos, Jesus abriu o caminho até Deus, e nós podemos ir até Deus em espírito, em oração, porque os céus estão abertos, diz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. O dia que Jesus subiu ao céu, Ele abriu de uma vez os céus, Ele abriu os céus, e Ele deixou os céus abertos para todo aquele que o receber como Senhor e Salvador. Apocalipse 19, 11 diz assim, depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Veja, João tendo uma visão, e ele diz, eu vi uma porta aberta no céu. Então você que está aí diante do Senhor, dizendo, abre os céus, abre os céus. O Senhor está dizendo, já tenho aberto a porta dos céus para você. Você é intercessor que tem orado, dizendo, Senhor, eu tenho orado pelos outros. Senhor, eu tenho orado pelos outros, e a minha vida. Quem cuida de mim? O Senhor diz para você, eu tenho cuidado da sua vida. Eu tenho te sustentado, porque para você coloquei uma porta aberta no céu. Ah, minha irmã, meu irmão. Sabe, todas as vezes que eu vou orar, eu aprendi isso. Eu tenho pregado isso na minha igreja, eu tenho falado para o povo, as portas estão abertas. Veja, as portas dos céus, os anjos estão subindo, os anjos têm te ajudado, porque Deus está te abençoando, eles descem, eles sobem levando suas orações, eles descem trazendo os milagres, as respostas. Tem uma porta, tem um canal, e esse canal se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa porta aberta no céu, Jesus Cristo é aquele que nos leva ao caminho da vida, Jesus Cristo é aquele que nos leva diretamente ao Pai. E para de dizer que está fechado o céu para você. Ah, mas e o milagre que não acontece? A bênção que não acontece? O que eu faço com isso? Como é que eu creio desse jeito se a bênção não acontece? Comece a crer diferente e você verá os céus abertos para você. Você verá o que Deus tem para você. Você verá as respostas do céu para a sua vida, para o seu ministério. Ah, minha pastora, muitos dizem isso comigo, minha pastora, minha coordenadora. Eu peço o pessoal para vir orar. Eu chamo para levantar para o Uniora. Mas parece que o céu está fechado em relação a isso. As pessoas não querem orar. Para de crer errado. Creia direito. Creia certo. Porque o céu está aberto sim. Comece a declarar, Senhor, eu creio que eu verei muitos intercessores neste lugar. Eu verei muitas intercessoras nessa região. Muitos homens, muitas mulheres orando comigo. Eu verei os céus abertos nessa área. Aliás, eu já estou vendo os céus abertos nessa área. Eu sei que o Senhor está levantando muitas pessoas para trabalhar comigo. Ah, eu sei que o Senhor está operando poderosamente. Meus irmãos, meu tempo está acabado aqui. Acabou meu tempo. Acabou meu tempo da palavra, mas não acabou o tempo de Deus na sua vida. Não acabou o tempo de Deus restaurar você. Creia direito. Toda vez que a gente crê direito, as coisas funcionam direito. Quando a gente crê errado, as coisas param de funcionar. Mas quando nós cremos direito, baseado na palavra, e eu preguei aqui para você, mostrando os versículos que falam que os céus já estão abertos, e quem abriu os céus foi Jesus. No Velho Testamento se abria e se fechava, mas no Novo Testamento Jesus abriu e não deixou mais fechado. O céu está aberto para nós. Quero orar pela sua vida. Quero orar para você que está de luto.
Quero orar por você que está sofrendo porque perdeu alguém muito querido e você pensa que é como se os céus fossem negros, como se o céu fosse todo fechado, você só vê tristeza, você só vê sofrimento. É como se tudo tivesse fechado porque você perdeu alguém, porque você viu muita morte, porque você perdeu membros da sua igreja, perdeu amigos, parentes. Talvez quase perdeu a sua vida, mas Deus teve misericórdia e te sustentou. Eu quero orar por você. Sim, Deus tem uma vida abençoada. Deus é poderoso para te restaurar e te levantar desse sofrimento. Deus é poderoso para curar e sarar você. Deus é poderoso para te dar uma vida muito abençoada a partir de agora. Basta você crer que os céus estão abertos sobre a tua vida. Vou orar por você. Pai, eu oro. Eu oro agora. Eu clamo ao Senhor por esses que estão sofrendo, por esses que estão passando luta, por esses, meu Deus, que perderam pessoas, por esses, meu Pai, que não têm visto os céus abertos, porque a fé está errada. Pois agora que a revelação chegue no Espírito, que a verdade chegue no Espírito deles, e eles vejam a verdade a respeito das bênçãos que o Senhor tem para a vida deles. Senhor Jesus, cura, Senhor, essa alma do luto. Senhor Jesus, enxuga dos olhos toda a lágrima, todo o sofrimento. Enxuga dos olhos toda a dor, Senhor, do coração toda a dor. O Senhor é poderoso para fazer isso e eu clamo, faça, faça. Restaura e abre o céu, Senhor, sobre as igrejas, sobre essa pastora, sobre esse pastor que estão duramente trabalhando e não vendo resultados, que estão, Senhor, sofrendo. Deus, abre os céus mesmo, mostra que os céus estão abertos sobre a vida deles. Mostra, Senhor, que não há que orar para que os céus se abram, mas que há que orar dizendo: os céus estão abertos e eu vou ver o meu milagre. Senhor, seca dos olhos a lágrima, seca, Senhor, e resolve essa causa. Abençoa os seus filhos, porque o Senhor é o nosso Deus. Eu oro abençoando cada intercessor, cada intercessora que são fiéis nessa obra, que o Senhor os levante poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém e amém.